Nesse segundo vídeo, vamos implementar a interface Qt para o jogo Campo Minado. Como é a interface que nós vamos desenvolver? Aqui eu lancei o programa no nível iniciante, então eu tenho um tabuleiro de 9 por 9. Quando eu clico em uma célula, isto me revela o número de minas que existe vizinha àquela célula. No caso aqui, essa célula na qual eu cliquei com o botão esquerdo não tem nenhuma mina vizinha. Então eu revelo todas as vizinhas. Aí pegando, por exemplo, essa aqui, que era uma vizinha dela, que também não era vizinha de nenhuma outra bomba, aí eu revelo as vizinhas das vizinhas e assim sucessivamente. Em seguida, eu posso utilizar a lógica para tentar deduzir as células que são bomba ou não. Por exemplo, esta aqui é claramente uma bomba. Para marcá-la como bomba, eu clico com o botão da direita do mouse. Como esta casa aqui, que é vizinho de uma bomba, indica que só tem uma bomba vizinha, sinal que nesta outra aqui não pode haver uma bomba também, então eu posso revelá-la. Aqui é uma bomba, posso ir fazendo esse raciocínio até tentar descobrir todas as células onde existem minas. Ao prosseguir com essa lógica até revelar a última mina, o jogo se encerra e aqui no caso o verdinho quer dizer que são células que eu marquei como bomba e que realmente são bombas, então aqui o programa encerrou com sucesso. Agora eu vou alterar o nível do jogo para avançado. Eu tenho um tabuleiro de 22 por 22. Escolho essa posição, escolho outra. Vou escolher clicando aleatoriamente. Aqui é claramente uma bomba. Aqui outra. Aqui outra. Vamos cometer um erro. Nessa posição aqui claramente não tem uma bomba, mas eu vou marcar como se tivesse e vou ficar dando clique até explodir. Pronto, esta bomba aqui eu cliquei em uma mina que não devia, então ela aparece aqui vermelhinha, indicando que esse foi o meu erro. Aquelas três que eu tinha marcado corretamente aparecem verdes, e a que eu tinha marcado como sendo uma bomba sem ser, ela aparece com esses X. Essa interface que nós vamos desenvolver. Para implementar esta classe, eu me baseei no modelo da janela do tipo Main Window, e o que ela tem essencialmente é uma Main Window com uma Ktable Widget no interior. No objeto principal, naquele Main Window, se a gente olhar aqui as propriedades, o que é que eu alterei? Qual é a política de menu de contexto? O menu de contexto é o que acontece quando você clica com o botão da direita. No caso aqui eu disse que o menu com o botão da direita vai ser fornecido pelo usuário, vai ser customizado, porque eu no caso na realidade não quero o menu. Eu quero que quando eu clico com o botão da direita, a célula seja marcada como bomba. O título da janela eu mudei para campo minado e o ícone que representa essa aplicação, eu carreguei o arquivo mina.pmg, é aquele mesmo que aparece na célula que foi assinalada como sendo uma mina. O tamanho tanto da tabela quanto da janela principal não tem muita importância, porque a gente vai recalcular esses tamanhos internamente no código, porque como a gente quando muda de nível o tamanho da janela aumenta, então isso tem de ser calculado numericamente. Eu mudei a política do menu direito para a mesma coisa, disse que a tabela não tem moldura, que as janelas de deslizamento vertical e horizontal nunca aparecem, elas vão ficar sempre ocultas, a gente não tem nenhuma janelinha aqui nem aqui. Não quero navegar entre células usando a tecla de tabulação. Não quero drag and drop, ou seja, arrastar e colar. O modo de seleção é no selection, não existe nenhuma seleção de célula, o número de linhas e o número de colunas. Eu coloquei 9 por 9, embora poderia ter deixado 0 ou qualquer coisa, porque o número de colunas e de linhas também vai ser determinado pelo software de acordo com o modo que a gente vai escolher. O cabeçalho horizontal vai ser visível. O tamanho default das células vai ser 25, tanto as colunas quanto as linhas, mas isso também vai ser reajustado depois. O cabeçalho vertical visível e também as linhas têm 25. No arquivo de inclusão main.campo.minado.h, que é a definição da classe principal da interface deste programa, a gente inclui campo.minado.h, que é o arquivo de inclusão daquela classe que eu expliquei no vídeo anterior, onde está implementada a lógica do jogo Campo Minado. O que é que a janela principal de interface tem? Primeiro, alguns slots que foram criados com aquela funcionalidade GoToSlot do Qt Designer, que reagem às três ações do menu: escolher nível iniciante, escolher nível intermediário, escolher nível avançado, e a quarta opção é encerrar a saída do programa. E tenho também dois slots automáticos que reagem a dois sinais pré-existentes. Quando eu clico na tabela Ktable Widget com o botão da esquerda e quando eu
requer um menu de contexto. Na realidade, é quando eu clico com o botão da direita. Neste sinal aqui, me passa a linha, a coluna da célula onde eu cliquei. Este sinal aqui me passa como parâmetro a posição em pixels onde eu cliquei com o botão da direita. Duas funções que eu acrescentei manualmente, uma para redimensionar a tabela e a janela principal, eu calculo os tamanhos necessários e faço o redimensionamento, e uma que é chamada, sempre que eu faço qualquer ação, que reexibe todo o conteúdo da tabela. O que é que eu tenho aqui também? Duas constantes que eu usei para definir os parâmetros geométricos que eu vou utilizar. Então, a largura e a altura de todas as minhas células vai ser 25 pixels e alguns frames vão aparecer ressaltados. Aí eu escolhi a largura da moldura para representar esses frames que aparecem levantados. Tem um objeto tipo campo minado, que é quem vai conter o estado do jogo, e depois vários keywidgets que vão exibir informação na interface. Essas quatro aqui são quatro imagens que eu vou carregar inicialmente, são aqueles desenhos da bomba cinza, uma mina verde, uma mina com X e uma mina vermelha. E aqui os keylabels que aparecem na barra de status embaixo, quantas minas já foram marcadas até agora, quantas minas existem no total, quantas células desconhecidas ainda existem e quanto é o total de células. No construtor da classe da interface, eu começo lendo os arquivos com as imagens. Uma bomba que foi marcada, aqui está correta, aqui explodiu e aqui incorretamente marcada. Eles estão em quatro arquivos: mina PNG, mina green PNG, mina com X PNG e mina R.png. Eu leio todos eles e guardo escalado para ficar no tamanho que eu quero. Qual é o tamanho? É o tamanho que eu escolhi para a célula, no caso 25 pixels, menos duas vezes o frame que eu vou precisar deixar de cada lado. Então vai dar 25 menos 6, deve dar 19 pixels. Depois eu vou acrescentar os keylabels na barra de status. São todos aqueles que precisam exibir informação na barra de status. No construtor, depois de feito tudo isso, são coisas que eu só faço uma vez, eu chamo a função que redimensiona. Essa função de redimensionar é chamada cada vez que eu reinicializo o jogo, que eu altero o nível. O que é que essa função redimensionar faz? Apaga todo conteúdo inicial da tabela, que eu chamo de campo minado, fixa o número de linhas e o número de colunas igual à dimensão do objeto CM, que é o objeto que tem a informação do jogo. Fixa os cabeçalhos horizontal e vertical com algumas propriedades. Por exemplo, o horizontal, ele vai ter o tamanho default e o tamanho mínimo igual a 25 pixels, a altura dele também vai ser 25 pixels, todos os objetos no cabeçalho por default vão ser centralizados tanto horizontalmente quanto verticalmente. Eu vou formar uma lista de strings SL, onde eu vou imprimir nessa lista de strings cada um dos números de 1 até a dimensão. Por exemplo, se for 9, vai de 1 a 9, e depois eu seto o conteúdo do cabeçalho horizontal, esta string. E para cada uma das colunas do cabeçalho, eu fixo o modo de redimensionamento dela como sendo fixa. Então, se você esticar ou diminuir o tamanho da janela, essas colunas ficam sempre com o mesmo tamanho. Faço a mesma coisa no cabeçalho vertical. Depois, agora, eu vou alterar o tamanho da janela para ela ficar correta. Eu crio um objeto do tipo geometria e digo que essa geometria começa do pixel 00. A largura dela vai ser dimensão mais 1 vezes o tamanho da célula. Se eu vou ter, o campo é 9 por 9, então eu vou precisar de 10 colunas, porque tem uma coluna adicional para os cabeçalhos. Com isso, agora eu fiz o set geometry para mudar o tamanho da tabela QTableWidget. O tamanho da janela principal é igual ao tamanho da tabela QTableWidget, só acrescentando a altura da barra de menu em cima e da barra de status abaixo. Depois eu vou preencher a tabela QTableWidget com um keylabel em cada célula. Crio os keylabels dinamicamente, fixo o alinhamento dele para ser centralizado e insiro na tabela. Depois eu vou alterar os números que aparecem na barra de status, os totais. O número total de minas e o número total de células. Isso é o que é feito cada vez que eu mudo o tamanho da tabela. Quando eu mudo o tamanho da tabela, eu já chamo a função que exibe o conteúdo da tabela, que é esta aqui, que é chamada a cada vez que eu faço alguma coisa. Então eu vou atualizar todos os keylabels da tabela.
for i de 0 a dimensão, for j de 0 a dimensão, eu recupero esse label que está nessa célula e agora vou ver o que é que ele tem de apresentar. Tem duas situações, ou eu vou apresentar depois que o jogo acabou, ou vou apresentar enquanto o jogo. Vamos ver inicialmente o que fazer em caso que ainda não terminou o jogo, durante o jogo. Se essa célula foi revelada, ou seja, se o usuário já clicou nela e já está aparecendo quantas células e vizinhas ela tem, então vai ser uma moldura sem ser em 3D, sem ser levantada, indicando que esse quadrado não deve mais ser clicado, então vai ser um frame, no frame, sem moldura, né? Se essa célula estiver marcada, ela já está revelada. Se ela estiver marcada, ou seja, o usuário clicou nela indicando que ela é uma bomba, isso é impossível, porque uma célula não pode estar revelada e marcada ao mesmo tempo. Caso ela não esteja marcada, então é para exibir um número. Eu vou recuperar o número de minas vizinhas à célula, que é essa variável aqui, minas. Se ela for menor do que 0, ela estaria não revelada, não marcada, e é uma mina que também é impossível. Caso contrário, então é um texto que eu tenho de exibir. Eu vou exibir ou o número de minas, aqui é string correspondente a esse número, se não um espaço. Vamos ver agora o que é que acontece durante o jogo se a célula não está revelada. Então ela vai aparecer ressaltada. Então vou fixar o frame estilo dela para ser panel raised, levantado. E a largura dessa moldura dele aqui indica que o frame está levantado. Eu fiz com setLine width. Se ela está não revelada e está marcada, então vou colocar a imagem da mina cinza. Se estiver não revelada e não marcada, sinal que eu ainda tenho que escolher, vai aparecer simplesmente um espaço vazio, que são as posições onde o usuário pode clicar. Já se for ao final do jogo, depois de já ter encerrado o jogo, aí tem várias possibilidades. De qualquer forma, vai ser uma moldura sem ser 3D, a gente não vai aparecer nenhum label levantado. E aí, bom, dependendo dos diversos casos, eu vou exibir imagem da mina correta, incorreta, ou ela é verde, ou ela é com X, ou ela é vermelha. Tem as várias opções aqui de acordo com o fato da célula estar marcada, não marcada, revelada ou não revelada. Depois de eu ter alterado o conteúdo de todos os keylabels da tabela, eu chamo o viewport update, porque a gente sabe que se a gente mexer num keylabel de uma tabela, isso não aparece imediatamente. Só aparece depois de eu dar esse update. E atualizo a barra de status também, para indicar corretamente o número de minas marcadas até agora e o número de células desconhecidas que ainda restam. As ações que modificam o nível do jogo, iniciante, etc., simplesmente chamam a função reiniciar da classe campo minado, passando como parâmetro 0, 1 ou 2. Após cada vez que eu chamo a função reiniciar, eu chamo a função redimensionar, porque vai ter que mexer no tamanho da tabela, que por sua vez chama a função exibir. Quando pedir para sair, dá um quit. Se eu clicar em uma célula, se a célula não estiver marcada e não estiver revelado, eu chamo a função revela célula da classe minado e peço para exibir novamente a tabela. Se eu clicar com o botão da direita em alguma posição da tabela, vai ser gerado um sinal que me passa a posição. Para obter o índice, eu chamo essa função index@. Passo a posição e ela me retorna uma variável do tipo index, que contém a linha-coluna correspondente a esta posição. Se essa posição linha-coluna não estiver revelada, eu chamo marca célula e mando exibir novamente.